Irmãos, é uma alegria grande estar aqui nessa igreja. Eu esperava uma igreja pequena, um templo pequeno, né, para ser mais claro. E graças a Deus tem um templo bastante grande para acomodar muitas pessoas que ainda vão vir para essa comunidade, não é verdade? Ontem eu cheguei aqui, eu vim de trem e eu não conhecia Itapevi, conhecia de nome só. E eu não tenho internet no meu celular, é mais o WhatsApp, né? Que eu estou, se Deus quiser, dentro de alguns dias eu estou retornando à Austrália. E eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu não encontrei, estava meio confuso, falei, eu vou a pé. Aí perguntei, telefonei umas 4 vezes, e aqui no Brasil eu entendi que quando o número não é identificado, as pessoas quase que não atendem, pensando que é algo assim. Eu telefonei 4 vezes para alguns irmãos aqui, que eu não quero envergonhá-los publicamente, que eles não atenderam o telefone, e aí eu falei, eu vou a pé. E se tem algo que eu tenho certeza absoluta que eu tenho, é o dom de evangelista. Eu não tenho a menor dúvida, 100%. E quando eu falo evangelista, não é um pregador de grandes multidões, como eu tenho colegas de classe que assim são, mas é o dom de aproximar-me das pessoas e começar a falar de Jesus. Aí eu falei para um taxista que também telefonou e nada, eu falei, vou a pé. Ele falou, é mais ou menos 15 minutos de caminhada. Aí eu falei, 15 minutos é mole, é fácil, eu vou caminhar. Quando eu cheguei num determinado pedaço, quando eu vi uma subida, eu falei, agora eu estou entendendo a situação da cidade. E eu parei num posto, num lugar eu acho que é de um político da cidade, que é a favor do Bolsonaro ali, um rapaz me atendeu, chamado Aguinaldo e tal, começamos a conversar. Ele falou para mim assim, a igreja é aqui perto, você vira aqui à direita, sobe e você vai dar lá. Aí quando eu estava saindo, dei uma olhada na esquina, uma subida tão íngreme que eu falei para ele, eu acho que eu vou tentar chamar esse pessoal mais uma vez. Muito íngreme, não é? Aí eu peguei, fiquei conversando com esse rapaz Aguinaldo ali pertinho, muito simpático, uma pessoa muito aberta. Aí eu falei, bom, eu acho que esse pessoal, amanhã eu vou envergonhá-los publicamente, eu vou dar nome por nome para quem eu liguei, não é? Aí houve um arrependimento, falei, não vou perdoá-los e não vou envergonhá-los publicamente. Aí subi, e eu estava com frio. Na metade da subida eu já tirei a blusa, e quando eu já cheguei lá no topo, eu falei assim, eu tenho vontade de tirar a camisa já, de tanto calor. Bom, cheguei aqui na igreja, aí encontrei os policiais aqui eu acho que é Rocan, ou Rotan, algo assim, e pedi para eles, olha, eu estou na rua, tá? Ele falou, o senhor está na rua. Eu falei, você pode ligar para esse número? Policial, homens assim, muito simpáticos mesmo. Não, vamos ligar. Aí ligaram novamente, ninguém atendeu também. Eu falei, esse povo, vou te falar. Ele falou, mas o senhor está aqui pertinho. Eu vim. Quando eu cheguei aqui, estava o ensaio do coral. Eu não quero envergonhar, ferir a modéstia do pessoal, mas eu fui tão bem recebido por esse coral, pela regente, e tinha uma jovem senhora também, que eu não sei se ela está aqui, que falou que tinha café, que não sei o que. Eu falei, meu Deus, o povo aqui é muito gentil, muito amável, não é? Muito amável. Fui muito bem recebido, sem o pessoal me conhecer plenamente, não é? Mas eu fiquei impressionado com a recepção, principalmente do coral. Eu esqueci o nome da regente, eu sei que ela está aqui à minha esquerda, Karina, né? Então, e Karina, depois teve uma outra jovem senhora, foi muito gentil. Eu quero agradecer a gentileza. Bem, esse tempo que nós estamos aqui, nós vamos conversar sobre missões e vamos conversar sobre a questão da Austrália, e logo na escola dominical. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu estou num país já há muitos anos na Austrália, do qual eu tenho grande alegria de ser cidadão. Eu tenho a dupla cidadania brasileira, da qual também eu me alegro, sou feliz, amo esse país e oro por esse país, oro pelas eleições, e lá fora a gente só vota para presidente, a gente não vota para os demais cargos ou responsabilidade, mas eu estou orando diariamente por esse país, porque eu vejo que nós estamos numa bifurcação
numa dicotomia extremamente perigosa ou perigosíssima para nós cristãos e não os cristãos, para pessoas de qualquer fé. Então, eu não sou político, não estou fazendo campanha, mas nós temos que ter aí uma conscientização daquilo que nós podemos ter no futuro, não muito longínquo, em relação à nossa liberdade de pregação do Evangelho, temos a nossa liberdade de expressar a nossa fé, seja a fé de quem for, se for evangélico, católico, espírita, esse é o ponto mais importante, mas principalmente os evangélicos. Espero e oro que cada irmão aqui nessa igreja tenha uma consciência, que não é pecado ter consciência política, não é pecado nós lermos e avaliarmos o que nós temos que fazer. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 20. Atos capítulo 20, e ao mesmo tempo você vai marcar aí primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E eu vou começar por Tessalonicenses, ok? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Só um verso. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós em amor. E Atos capítulo, eu quero que vocês deixem aí, aberto. No Atos capítulo 20, a gente já vai ler daqui a pouquinho. Quando você vê a Tessalonicenses capítulo 1, o apóstolo Paulo, via de regra, em outras cartas, ele começa dizendo: eu sou Paulo, servo, o escravo de Jesus Cristo, nós já conhecemos essa expressão grega, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, principalmente o Romanos começa assim, e várias outras cartas Paulo fala a respeito disso. Isso serviu para Paulo, como serve também para nós, como crentes normais, vamos assim dizer. Em primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, ele começa dizendo assim: porque o nosso evangelho, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, o qual nós estamos preocupados em divulgá-lo. Nosso evangelho são as boas novas que nós pregamos, que nós recebemos e nós pregamos. E Paulo deixa muito claro que na nossa mensagem, na nossa pregação, não existe outro tema a não ser falar de Jesus Cristo, e Jesus Cristo vivo, que morreu por nós para pagar os nossos pecados, que não existe nenhum pecado na nossa vida que Deus não possa perdoar, à medida que nós nos achegamos a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. Então, os púlpitos de hoje, nós temos que manter esse púlpito dizendo a respeito da glória do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós vamos transmitir, deixar claro que é somente Jesus Cristo que é o centro da nossa mensagem, o foco da nossa pregação, o Messias prometido, é a pregar, ensinar e discipular com o Evangelho, apresentando quem é Jesus. E quem foi Jesus? É o próprio Deus encarnado, que desceu lá da sua glória, pregou as suas verdades, demonstrou aquilo que deveria ser ensinado para nós, nos ensinou e nos libertou, morreu na cruz pelos nossos pecados, ou seja, aquilo que nós teríamos que pagar, não precisamos pagar, mas Jesus Cristo morreu no meu lugar. Esse é o ponto importante, algo muito simples de nós explicarmos. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo não é evangelho social, não é somente um evangelho de outra forma ou de prosperidade, de que outra forma quer que seja, mas de nós pregarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é o nosso Salvador. E o apóstolo Paulo fala isso, porque o nosso evangelho, ou seja, o evangelho de Jesus Cristo, e ele diz assim: não chegou somente a vós, tão somente em palavras. E essa expressão tão somente é algo muito interessante no seu original,
que dá uma ideia muito clara daquilo que é. Ou seja, concomitantemente nós pregamos verbal e nós pregamos também em termos de quê? De testemunho. Só que há algo importante. Em algum tempo atrás havia algumas questões das pessoas falarem assim: eu prego o evangelho calado. Eu não conheço uma base bíblica para pregar o evangelho calado. As pessoas falam, não, através da minha vida. Ótimo, isso é super importante, que haja uma coordenação da nossa vida com aquilo que nós cremos. Mas ninguém prega calado. Ninguém prega calado. Ninguém vai falar de Jesus Cristo, bater na porta de alguém, de uma amiga, e chegar lá e ficar calado e falar para ela: olha a minha vida. Por quê? Porque a nossa vida nem sempre ela é 100%. Nós temos os nossos erros, os nossos defeitos. Nós erramos dentro da nossa casa. E eu faço constante análise, às vezes, das pessoas às quais eu tenho contato. Nós falhamos como pais, nós falhamos como marido, como esposa, como filhos. Ninguém é 100%. Mas qual é a grandeza do evangelho? O que faz a nossa diferença? É que quando nós erramos, nós chegamos para o nosso cônjuge, para a nossa esposa ou marido, e nós falamos assim: me perdoe, eu fui burdo, eu fui grosseiro, me perdoe, eu vou tentar ser um melhor marido. Essa é a diferença. Então o marido cristão, a cada vez que ele depara com um texto bíblico, ele vai falar: eu preciso ser o quê? Um marido melhor. A esposa, que às vezes pode ser não tão do aspecto que deveria ser, fala assim: irmão, eu estou errado com meu marido. Às vezes, eu estava vendo na questão de psicologia, às vezes mulheres lutam pela liderança da casa, e o homem às vezes ele procede como se fosse um caudilho. Mas quando nós lemos o texto bíblico falando: eu preciso melhorar, e constantemente nós temos que melhorar como marido, como esposa, como filhos. Por quê? Porque essa é a praxe, essa é a prática do evangelho. Há um tempo atrás eu entrevistei num programa meu, Cada Dia, que eu tenho lá na Austrália, um PhD, que é um PhD, um doutor em Direito Constitucional. Ele está até no meu Facebook. E ele fala que havia uma campanha, até mesmo lá no nosso país, sobre mostrar que os maridos que eram evangélicos não eram tão bons para as esposas. E uma PhD, uma PhD aqui no Brasil, ela fez uma tese mostrando isso, que nós evangélicos, nós não éramos bons maridos. E nessa entrevista, eu falei: isso é uma redundância. Isso não existe, isso é uma difamação. Por quê? Quando a gente lê a palavra, a Bíblia diz o quê? Vós, maridos, amai as vossas esposas como o quê? Como Cristo amou a sua igreja. Então, nos meus erros e nos meus defeitos, nos quais eu analiso, eu tenho que procurar ser melhor, como marido, como filho. E a minha família, eu vim de um lar convoluto. Eu vim do lar de que meus pais nunca foram casados. Acho que foi meu pai e minha mãe que inventaram essa moda do ficar, com certeza. E eu vim de um lar religioso, espírita, mesclado com o catolicismo. Então as coisas são diferentes, mas ao ler a Bíblia, eu começo a entender que eu tenho que ser diferente. E eu não só tenho que ser diferente, somente aqui em palavras, mas concomitantemente com as minhas ações. O Espírito Santo de Deus, na nossa conversão, ele entra no nosso corpo, faz do nosso corpo o quê? A morada, o templo do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai mudar o seu comportamento. Porque se você tentar mudar o seu comportamento só pela sua vontade, pela sua carne, vai ser frustrado. Mas quando nós chegamos diante de Deus, falar: Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu estou procedendo de uma forma ruim, não é o procedimento, o Espírito Santo começa a mover. Eu vejo a minha vida pregressa, e a santificação, ela é um crescimento. Ninguém chega na sua conversão, fica perfeito. Ninguém chega na conversão, está fumando, fazendo outras coisas, bebendo, fazendo coisas erradas, de um dia para outro a pessoa acaba mudando. Em alguns casos sim, mas é um crescente. Hoje eu sou um bom marido, amanhã eu vou ser melhor. Hoje eu sou uma boa esposa, amanhã eu vou ser melhor ainda. É dessa forma que nós conseguimos ter casamentos aí de 30, 40 anos de matrimônio. Caso contrário, não tem jeito. Então, de tal forma que, principalmente se você é mulher casada com um homem que não é cristão. Quando eu falo cristão, eu me refiro ao que chama em inglês de born again Christian, ou seja, um cristão nascido de novo, porque a palavra cristão tomou uma conotação assim de, bom, todo mundo é cristão.
E no Brasil eu tenho notado isso, que todo mundo evangélico, virou moda ser evangélico. Virou moda. Aí você vê o evangélico e vê uma dicotomia naquilo que ele vive na igreja e aquilo que ele vive fora. E isso eu vejo também na Austrália. Líderes de reunião de lares, casal, que chega para você, eu sou líder disso, mas nós não somos casados, nós estamos, o quê? O nome disso chama-se amaziado. Então é uma dicotomia, casais saem da igreja e convivem da mesma forma, de namorados, como se fossem casados. Então há uma coisa dispar nesse comportamento. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, para nos mudar. Então qual é a maior forma de mostrar que nós é cristão? É através da nossa verbosidade? É através da nossa fala? Isso é importante falar de Jesus, mas é importante viver Jesus Cristo também, deixar que o Espírito Santo flua dentro do nosso coração, da nossa vida e fala, você está errado, você está errada e precisa mudar. Aí acabam as mentiras dos nossos lábios, as meias verdades, as tergiversações também vão terminando, e Jesus vai nos moldando, isso até nós partimos dessa terra. Quem tem aí 50, 60, 70 anos sabe disso, e nós lutamos mesmo aos 70 anos com a nossa carne. Então é viver o evangelho, não tão somente em palavras, mas ele fala assim no verso diz, não somente em palavras, mas também em poder do quê? Do Espírito Santo. Porque sem esse poder do Espírito Santo, você não consegue transformar a palavra ou vivenciar essa palavra. Mas o Espírito Santo que mora em você. E uma das grandes dúvidas que o inimigo coloca no nosso coração é falar assim, veja só como é que é a sua vida de pecado. Você acha que você é crente dessa forma? Mas você é, porque você não é perfeito. Porque um dia Jesus Cristo tocou no seu coração. Porque um dia Jesus Cristo, através da palavra dele, habitou em você através do Espírito Santo dele. E ele que vai mudar. Eu vinha conversando sobre a questão do neófito. Todo mundo acho que sabe o que é um neófito. É uma palavra grega, neo, novo, e fitos, fé. Uma pessoa nova na fé. Nós não podemos exigir, ou melhor, ver na vida de um neófito o mesmo comportamento de um crente que já tem 5, 10, 15, 20 anos de conversão. Agora, se uma pessoa conhece Jesus há 15 ou há 20 anos, e a gente não vê nenhuma mudança no comportamento dele, algo está errado. Porque o evangelho é o poder de Deus. Não tem essa questão, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim, porque Jesus Cristo é poder, Jesus Cristo muda o nosso comportamento com certeza absoluta. Aquilo que eu era no passado, como diz lá em Efésios, quem mentia já não mente mais, quem roubava já não rouba mais. Por quê? Não é por questão filosófica nem positivismo, mas por quê? Porque Jesus Cristo habita nele, o poder do Espírito Santo que vai dar convicção. E por último, ele fala assim, que é o ponto mais que eu queria enfatizar, em plena convicção, assim sabeis como tem sido o nosso procedimento, Paulo falando isso. E isso tem ligação com Atos capítulo 17 que nós lemos aqui. Aliás, eu falei para nós lermos Atos capítulo 17. Nós não vamos ler o texto todo, mas eu vou pontuar, desculpe, Atos 20, né? Atos 20, e ele fala assim, eu vou parafrasear, chamou os presbíteros, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, verso 18, o apóstolo Paulo fala assim, quando Paulo encontrou com os presbíteros, diz, vós bem sabeis como foi o meu testemunho, como eu me conduzi. Ou seja, uma conduta ilibada, os presbíteros testemunhavam qual foi a vida de apóstolo Paulo. Vós bem sabeis, entre vós o tempo todo, desde o primeiro dia que entrei na asa até hoje. Verso 19, fazendo o quê? Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações pela cilada dos judeus que me sobrevieram. Dá uma ideia do que? Cristianismo não é só paz e amor. Nós enfrentamos as diatribes da vida, nós enfrentamos dificuldades. Agora, não é porque nós enfrentamos problemas que nós vamos chorar diante de Deus e falar, bom, Senhor, eu só vejo problema, então não vou mais na igreja. Não é porque eu vejo problemas na igreja que eu vou deixar de ir na minha igreja. Porque com certeza nesta igreja, toda igreja, tem gente crente, a maioria. Mas pode ser que nem todos sejam cristãos. Pessoas estão chegando, e alguns neófitos.
Algumas pessoas novas na fé vêm com costumes anteriores. E Paulo fala em servindo ao Senhor. Mas verso 20 ele diz: mas servindo ao Senhor, verso 20, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa. Que coisa proveitosa é isso? O Evangelho de Jesus. Essa é uma tarefa de todos nós, mas Paulo está se referindo ao quê? À liderança da igreja. E ele começa a discorrer isso. E ele fala no verso 24: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Esse é o objetivo, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Verso 26, eu estou limpo dessa responsabilidade, porque o pastor está aqui para quê? Para ensinar o grupo, para ensinar a igreja, e vocês estão aqui para aprender e obedecer não só ao pastor, mas a obedecer o supremo pastor, que é Jesus Cristo, naquilo que está exalado na palavra de Deus. Ponto pacífico. E ele começa a instruir dizendo, e lá no final do verso 29, ele fala dos perigos, e no meio de vós penetrarão o quê? Lobos vorazes, famintos, que não pouparão o rebanho, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos, ele falou, dentro de vós mesmos, dentro da própria igreja, vão estar esses lobos vorazes. Vocês pensam que toda igreja que se diz evangélica é realmente evangélica? Ou que toda igreja que se diz evangélica realmente é cristã? Não. Então nós temos que saber desse ponto importante. O Evangelho de Jesus Cristo, que é pregado aqui em Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, é o Evangelho de Jesus Cristo. É Jesus, é mais do que suficiente. Não é a sua inteligência, não é a sua elucubração filosófica, não é o seu conhecimento, mas é Jesus, que é o único meio, é a única salvação. E não somente através da palavra, mas do seu comportamento. Não é verdade? É através do seu comportamento, porque as pessoas, você mora numa casa e você tem vizinhos, e a sua casa é uma casa só de confusão, de briga, o vizinho vai pensar, mas que evangelho é esse? Que cristãos são esses? Então, não somente de palavras, mas também no poder do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo você tem. À medida que você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, primeiro Ele tocou no seu coração, e você tem o Espírito Santo morando dentro de você. E por último, é que diz o quê? O seu comportamento, que é algo importante. É vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo. Aonde? Na igreja, fora da igreja, na sua universidade, no seu trabalho, no convívio dos vizinhos. Se você pega um vizinho inoportuno, chato, tem que ter muita paciência. Aqui no Brasil tem coisas diferentes. E eu já estou fora do Brasil desde 1996. Eu estive na Inglaterra para estudar, depois eu estive em Espanha, Portugal, preguei na Itália, depois fui ser missionário na Bolívia, e perdoe a minha falta de modéstia, mas eu tenho experiência de pastorado de igreja pequena, e de igreja média, e de igreja grande. Eu tenho experiência em países do primeiro mundo, como tenho países que não são ricos, não são do primeiro mundo, como é a Bolívia. Bolívia é um país que não é um país rico como o Brasil. Mas apesar da simplicidade, foi um dos povos, ou do pessoal que eu mais admirei da educação, impressionante. Não sei se foi o meu caso, me trataram muito bem, é um povo educadíssimo. E é um país pobre, com todo respeito ao país. E as minhas filhas, mesmo morando na Austrália, elas quando tinham férias, uma delas, a mais velha, falou, eu quero voltar, minhas férias eu quero ir para a Bolívia. E ficar na Bolívia, em Cochabamba, que nós fomos missionários lá. Mas quando eu estive na Bolívia, eu peguei uma doença lá, que eu quase fui embora, quase morri. Eu só não morri por uma questão, que eu falei, Senhor, eu quero pregar o Evangelho em primeiro lugar. Senhor, eu quero vivenciar o Evangelho. Eu tenho muita coisa para fazer, mas se o Senhor quiser me levar, cheguei a me despedir da minha família. Mas eu falei para ele, Senhor, na época eu tinha o quê? 40 e poucos anos. Eu vou deixar a viúva nova. E eu sei que alguém vai querer cuidar da minha viúva. E eu não quero que ninguém cuide da minha esposa. Quem vai cuidar sou eu, Senhor. Sou eu, Senhor. Porque se eu estiver estirado lá no caixão, eu já sei que vai ter alguém querendo consolar a ex-viúva. Eu falei isso mesmo para Deus. Eu falei, Senhor, eu vou cuidar.
Eu quero pregar o evangelho, seja em país rico ou país pobre. E concluindo, às vezes a gente pensa que ser missionário é quem vai só para a África, para país pobre, para país em problemas distintos. Aliás, é muito mais fácil você conseguir apoio para quando você vai para a África, para países pobres ou janela 1040, do que para quem vai para a África. Eu já vi pastores falar que quem vai para a Europa vai turistar. Eu já vi colegas falarem, por que vocês vão pregar para a Austrália, Nova Zelândia, que são países riquíssimos, sendo que nós temos muito o que fazer no Brasil? Claro que nós temos, mas nós somos um país abençoado, em grandes sentidos. Em termos de fé cristã, nós somos um país, nós não somos um país pobre. Nós não somos um país milionário. O Brasil, se você analisar com pouca leitura os recursos que nós temos, nós somos um país bilionário, aonde não deveria haver nenhum sequer favelado, se é o termo que se usa, aonde nós não poderíamos ver nenhuma pessoa na rua pedindo o seu prato, porque nós somos ricos. Mas o que aconteceu com o Brasil nos últimos 30 anos? Depauperar um país rico, riquíssimo. E lá fora eles falam isso, e eu quero concluir, falam, como é que pode? Como é que pode um país tão rico como o Brasil, vocês terem favela lá? E aqui não é o aspecto político, mas as pessoas me perguntam, como é que pode uma pessoa que foi condenada por roubo, por uma série de coisas, estar se candidatando a presidente do Brasil? Eles não conseguem entender. E falam, onde é que está a cabeça do brasileiro? Porque quem vota somos nós. Eles não conseguem entender isso. E eu tive um professor de grego, ele era holandês, e ele falava assim, na Holanda a gente pega a planta... qualquer coisa em vasos, porque nós temos pouca terra. Aqui no Brasil, você está chupando uma laranja, uma mexerica, você pega a semente, joga lá, quando dali a 2, 3 dias, está nascendo. Olha a terra que vocês têm. O Brasil é o 5º maior país do mundo, em extensão. Nós só não somos o 4º porque os Estados Unidos comprou o Alasca, mas em termos territoriais somos maiores. A Austrália é o 6º maior país do mundo. Tremendo país, lindíssimo, organizado, democrático, tem as suas dificuldades, mas é um tremendo país. Mas se você olhar o mapa da Austrália, no centro nós temos o deserto de Gibson. E onde é que nós temos deserto no Brasil? Aqui qualquer lugar planta. Eu fico até admirado no centro de Santos, andando num prédio que está desabando, nascendo coisas verdes no limo. Então aqui realmente plantando tudo dá. Nós não somos, quem fala o Brasil é milionário, eu falo, não, você está ofendendo o Brasil. Nós somos bilionários nesse país. E nós temos que aprender agora a nós vivenciarmos o Evangelho, porque tem pessoas que se dizem cristãs evangélicas, que na verdade não são e acabam deturpando. Absurdos eu vejo na internet. E mais absurdo, às vezes, é pessoas presbiterianas, igrejas sérias, batistas, dando ibope, dando atenção para essas coisas. Não é pecado olhar para aprender o que estão pregando aí. Mas a igreja presbiteriana do Brasil não é perfeita, porque eu faço parte dela, porque você faz parte dela. Mas uma coisa é verdade, nós temos um terreno bíblico-teológico extremamente sólido. Temos as nossas divergências, com um grupo bem menor, mas ainda somos uma igreja ortodoxa, na sua grande maioria. Aí fora, tem igrejas que ordena casal, se pode chamar assim, o pastor casado com outro homem. Uma mulher casada com outro, mantido pela igreja local como se fosse no nosso meio. Exatamente igual. Na Austrália tem isso. Eu morei na Inglaterra, também tem isso. E em certos lugares, porque nós não temos, eu não sei como é que é isso em português, é trademark, marca registrada talvez, do nome presbiteriano. Então quando eu cheguei na Inglaterra, falava que era presbiteriano, dava a impressão que eu era incrédulo. Eu sou pastor presbiteriano, camarada, como dizendo assim, vamos pregar o evangelho. Eu fui na Austrália, numa igreja visitar, porque eu visito muitas igrejas para saber do que eu falo, uma igreja pentecostal, e quando eu falei aqui que você é presbiteriano, a pessoa sentou do meu lado e começou a pregar o evangelho para mim. Aí como dizendo, nós somos do Revival Church, a igreja do reavivamento. Aí eu peguei e falei assim, deixei ele falar do evangelho. Falei, o que é isso, né?
pregando o evangelho para mim, eu falei para ele, não, eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que Ele é o poder do Espírito Santo. E eu vivo o evangelho que o Senhor me dá dentro das minhas fragilidades também. Que Deus abençoe você, e que ao sair daqui, viver o evangelho aqui é fácil. Aqui na igreja, eu olhando aqui assim, todo mundo tem cara, ou fisionomia de perfeito e de santo. Agora, quando nós sairmos, é que nós vamos ver. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor nos dê poder, força, para nós enfrentarmos as dificuldades e ainda testemunharmos de Ti. Teu Espírito Santo mora dentro de nós. E um dia o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos limpou, pagou o nosso pecado. E escreveu os nossos nomes desde a eternidade. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, onde ninguém tem poder de apagar. Abençoa essa igreja, que é uma igreja missionária. Abençoa, Deus, a sua liderança, os seus pastores. E quando eu falo de pastor, eu estou falando do pastor com seus presbíteros, que devem ser pastores também. Abençoa toda a liderança aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos?